Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui comigo para mais um Drop Mac, um Drop Mac muito especial que nós vamos tratar de duas decisões importantíssimas do STF que vão estar na sua prova. Eu vi os comentários dos últimos vídeos e vocês pediram, professor, aula de jurisprudência, professor, aula de jurisprudência. Então eu selecionei algumas decisões do STF que têm caráter vinculante, tá? E que, na minha visão, tem grande chance de cair na sua prova, seja TRT, AFT, Magistratura do Trabalho, MPT. E essas aqui, que eu vou tratar, já caíram e você vai revisar comigo. Mas se você não conhece, você vai começar a estudá-las comigo aqui. Videozinho Drop Mac, entre 10 e 15 minutos, temas importantes e você vai aprender comigo, beleza? Antes de iniciarmos, por favor, se inscreva aqui no canal, isso é muito importante para você, porque vai receber notificações de vídeos novos e muito importante para mim, porque o nosso canal cresce bastante. E não se esqueça, para o próximo Drop Mac, 120 curtidas, então lasca o dedo aqui no botãozinho de curtir para que a gente possa ver que vocês de fato estão gostando dos vídeos. E não se esqueçam também de sugerir nos comentários os próximos temas. E se quiser tirar dúvidas, estou à disposição, é só comentar que eu olho todos. Beleza? Pessoal, então vamos conversar hoje sobre duas decisões importantíssimas do STF. A primeira é a decisão na ADI 6327, que trata da licença maternidade, e a segunda é o tema 638 do STF, que trata de dispensa coletiva. Então preste atenção que eu vou passar alguns detalhes muito importantes aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar falando aqui, vamos dividir o quadro em dois, beleza? Vamos dividir aqui em duas partes. Primeiro, ADI 6327, que foi julgada pelo STF. E eu gostaria muito que você prestasse atenção a esse tema, licença maternidade. O que foi decidido? Maternidade. O que foi decidido pelo STF nessa ADI 6327? Houve um questionamento, pessoal, lá do artigo 392, parágrafo 1º da CLT e do artigo 71, lá da Lei 8.213 de 91. Por quê? Eles estavam questionando o seguinte: de fato, a licença maternidade, ela deve iniciar, veja aqui comigo, conforme o artigo 392, parágrafo 1º da CLT, entre o 28º dia antes do parto e o próprio parto do bebê, ou nós temos uma possibilidade de se interpretar esse artigo conforme a Constituição para estender esse prazo. Então, o artigo 392, parágrafo 1º da CLT, trata da licença maternidade, que deve ser que o afastamento da mulher deve ser entre o 28º dia antes do parto e a ocorrência deste, e o artigo 71 da Lei 8.213 de 91 trata do quê? Do pagamento do salário maternidade. Esses aqui, maternidade. Então, a licença maternidade, consequentemente, o pagamento do salário maternidade devem iniciar somente nessa hipótese do artigo 392, parágrafo 1º, e o STF disse que não. Por quê, pessoal? Nos casos em que nós temos uma internação, vamos supor que a fulana foi dar à luz ao ciclano, né? Estava tudo certo, só que infelizmente teve alguma intercorrência médica. E a mãe e a criança ficaram internadas por 20 dias. Seria justo a licença maternidade e, consequentemente, o pagamento do salário maternidade se iniciar na data do parto, já que a mãe e a criança estão internadas ou ficaram internadas no hospital por 20 dias? O STF interpretou esse artigo 392, parágrafo 1º e o artigo 71 da 8.213 conforme a Constituição e estabeleceu o seguinte: preste atenção, preste muita atenção. Ó, vou até colocar aqui. No caso de internação superior a 2 semanas, vejam,
a licença maternidade e, consequentemente, o salário maternidade vão iniciar com o que, pessoal? Com a alta que acontecer por último. Exemplo, no nosso caso, mãe e criança, mãe e bebê saíram com 20 dias. Então, a partir desse 20º dia, começa ali a licença maternidade e o recebimento do salário maternidade. Mas vamos supor que a criança, o bebê, ficou 15 dias. Só que a mãe teve complicações e ficou 21 dias. Vai começar da alta do bebê ou da mãe? Da mãe, que foi aquilo que se concretizou, a alta se concretizou por último. Então, o que eu gostaria que você prestasse atenção é, primeira coisa, via de regra, prazo da licença maternidade está aqui. E quanto ao salário maternidade está aqui. Beleza. Agora, se ocorrer uma internação da mãe e da criança, ou que pode ser sua mãe ou sua criança, o salário maternidade começa a ser pago e o afastamento da licença maternidade inicia com a alta desde que essa internação seja superior ao quê? A 2 semanas. Perfeito? Então, ADI 6327, ok. Agora nós vamos tratar, pessoal, do tema 638 do STF. Esse tema, pessoal, trata da dispensa em massa de trabalhadores. Vamos colocar aqui, ó. Dispensa em massa. Estão anotando aí? Já tomaram água, café? Vamos lá, porque esse tema aqui já caiu e vai cair de novo, tá? O que é CLT? O que é a CLT? Lá no artigo 477A nos fala. Anota isso daí. Ó, dispensa individual. Dispensa plurima. E dispensa coletiva se equiparam para todos os fins. Não sendo necessário, olha aqui comigo. Ó, vou colocar até de outra cor. Ó, autorização do sindicato e nem acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho para sua validade. Então, para que ocorra dispensa individual, plurima ou coletiva, não precisa de autorização do sindicato e nem de negociação coletiva, ou seja, um acordo coletivo ou convenção coletiva. Perfeito, beleza. E todas essas aqui, ó, se equiparam, segundo o artigo 477A. Mas, professor, o que é a dispensa individual? Eu vou mandar embora o fulano. Fulano, você foi mandado embora. Se quiser motivar por conta disso, tá tudo bem, beleza. Mas no caso aqui, o próprio artigo 477A fala que é dispensa imotivada, tá? O que é uma dispensa coletiva? Pessoal, a dispensa coletiva é a dispensa de empregados de uma mesma empresa que pode acontecer de uma vez só ou num lapso de tempo curto por motivos técnicos, financeiros, tecnológicos da empresa. Ou seja, não se atribui, entre aspas, a culpa, a justificativa da dispensa aos empregados. Por exemplo, pessoal, nós tivemos um corte contratual aqui de 70% do nosso faturamento. Então nós vamos ter que fechar o setor Y da empresa. Então tem lá 10, 20, 30 empregados. É irrelevante o número de empregados, tá? Mas o motivo não vem dos empregados. Beleza. Agora, a dispensa plurima, pessoal, é a dispensa de vários empregados em uma mesma situação, em que os motivos são dos próprios empregados. Vamos pensar no mesmo exemplo. O setor X tem 30 pessoas. Eu vou chegar num dia e vou demitir, vamos colocar aí 12 pessoas, mas o fulano, por conta disso que ele fez, o ciclano por conta da conduta Y que ele teve, o cicrano por conta disso, não é atribuição de culpa, entre aspas, para que eu uso culpa, entre aspas, vocês não confundirem com justa causa, tá? Mas o motivo vem do empregado. A justificativa é por algum ato do empregado. Então, coletiva, questões empresariais, certo?
por exemplo, corte de gastos, né? Acabou o contrato com um fornecedor Y, desculpa, com um cliente Y, e aí nós tivemos um corte muito grave no financeiro. Vou demitir, vou finalizar aquele setor Y ali. Beleza. Agora a dispensa plurima são várias dispensas individuais, digamos assim, que acontecem de uma só vez por motivos inerentes ao empregado. Perfeito? Tranquilo? Só que o que o STF decidiu? Anota isso daí. Eu vou até colocar em letra gigante. Intervenção sindical. Bom, para que eu tenha uma dispensa em massa de trabalhadores, eu preciso ter a intervenção sindical? Segundo o STF, sim, você precisa. Mas o que o STF diz? Espera lá. Intervenção sindical não é necessidade de autorização ou negociação coletiva para validade dessa dispensa. A intervenção, perdão, pessoal, sindical é para minorar os efeitos negativos dessa dispensa. Os efeitos negativos dessa dispensa. Talvez uma negociação, não em acordo coletivo ou convenção coletiva, para, digamos, amolecer o coração do empregador e falar, não, então você vai demitir? Então dê cestas básicas a esses empregados, mantenha o plano de saúde, ou seja, essa intervenção ela vai tentar minorar, ela vai acompanhar o processo de desligamento e vai tentar minorar os prejuízos causados a esses empregados. Parem e pensem em cidades que existem só por conta do quê? Daquela atividade. Pensa numa usina em que ao redor tem uma cidade que são 80% dos moradores são... Opa, perdão, pessoal, dei um tapa aqui no microfone. 80% dos moradores são o quê? São trabalhadores dessa usina e eles vão mandar 60% das pessoas embora. Já imaginaram o impacto social tanto para a cidade como para os trabalhadores? É isso que o sindicato resolveu aqui nesse tema 638. A intervenção sindical ela é procedimento obrigatório, mas não se confunde com autorização, olha só, não se confunde com autorização e nem negociação coletiva. Perfeito? Então, 2 temas, pessoal, importantíssimos para sua prova. Eu acredito muito que eles possam vir, sim. Os 2 já caíram e eu acho que vão cair de novo. Então, se você gostou, por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula. O áudio tá legal, pessoal, porque eu tô aqui, eu vou até mostrar, ó, eu tô com esse microfone, ó. Comprei um microfone novo, olha que coisa mais chique, né? Porque acho que umas 2 pessoas, 3 pessoas falaram que o áudio estava muito baixo. Então decidi comprar aqui, investir e vamos investir mais e mais para que as aulas fiquem cada dia melhor. Tá? Então seu feedback é muito importante e não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para o próximo Drop Mac, 120 curtidas. Fica com Deus, bons estudos e um abraço.